Canal Dia de Green chegando para este domingão com um caminhão carregado de palpites. Antes de começarmos com os palpites, já peço a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Deixe seu like e compartilhe. E não se esqueça de ativar o sino de notificação, para que toda vez que um novo vídeo for postado aqui no canal você seja notificado. Depois da vinheta vamos com os jogos que analisei para hoje. No confronto deste domingo, 2 de julho, Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentam pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, abrindo a agenda do dia de jogos. O palco será a Neoquímica Arena, em São Paulo, e a partida está prevista para começar às 11 horas, horário de Brasília. Agora rivais na Copa Sul-Americana, ambos os times têm motivações distintas para o confronto. O Corinthians, assombrado pelo fantasma do rebaixamento no Brasileirão, optou por utilizar um time composto principalmente por reservas e jogadores das categorias de base na última quarta-feira, 28 de junho, contra o Liverpool, pela Copa Libertadores. Apesar de já ter sido eliminado do torneio, a partida representava a oportunidade de garantir uma vaga na Copa Sul-Americana na segunda metade da temporada 2023. Mesmo com uma equipe alternativa, o Corinthians venceu por 3-0, com gols de Matheus Araújo, Felipe Augusto e Adson, e conquistou a terceira posição do grupo e da Libertadores, garantindo sua participação na Copa Sul-Americana a partir das oitavas de final. Além disso, preservou seus principais jogadores para o confronto contra o Red Bull Bragantino. No entanto, no Brasileirão, o Corinthians busca se recuperar da derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense na rodada anterior. Com 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, ocupa a 15ª posição na tabela de classificação da Série A. O time paulista está apenas um ponto acima do Goiás, primeiro time na zona de rebaixamento. Como mandante, o Corinthians apresenta um desempenho superior, ocupando a 12ª posição no ranking dos times que jogam em casa na competição. Dos 15 pontos disputados na Neoquímica Arena, onde segue invicto, conquistou 9, com 2 vitórias e 3 derrotas, marcando 7 gols e sofrendo 4. Por sua vez, o Red Bull Bragantino vem de uma vitória expressiva na Copa Sul-Americana, ao golear o Tacuary, do Paraguai, por 7-1. O time paulista dominou a partida, com 79% de posse de bola e 25 oportunidades de arremate, sendo 13 delas no alvo. Os gols foram marcados por Sorriso, 2, Lucas Evangelista, Eduardo Sacha, 2 e Borbas. Com 14 pontos, 4 vitórias e 2 empates, o Red Bull Bragantino terminou na liderança do Grupo C da Copa Sul-Americana e garantiu vaga direta nas oitavas de final. No Brasileirão, o time teve bons resultados nas duas últimas rodadas, vencendo o Flamengo por 4-0 e o Goiás por 2-0, somando 20 pontos, 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas e ocupando a 7ª posição na tabela. No entanto, como visitante, o desempenho do Red Bull Bragantino é inferior, estando no 16º lugar do ranking nesse quesito, com apenas 4 pontos conquistados em 5 jogos, sem nenhuma vitória. Embora as casas de apostas apontem um favoritismo para o Corinthians, a expectativa é de gols na partida. O palpite indicado é em mais de 2,5 gols no jogo. No domingo, 2 de julho, Atlético Paranaense e Palmeiras se enfrentam na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, após vencerem seus jogos de meio de semana na Copa Libertadores da América e garantirem a primeira colocação em seus grupos. O Atlético Paranaense, sob o comando interino de Wesley Carvalho, teve uma vitória tranquila na terça-feira, 27 de junho, contra o Alianza Lima, do Peru, na Arena da Baixada, marcando 3-0. A equipe mostrou superioridade ao controlar a posse de bola por 48% do tempo, criar mais oportunidades de arremate, 11-8 e liderar a estatística de tiros no alvo, 5-3. Os gols foram marcados por Vitinho, Vitor Roque, 2, com assistências de Christian e Shelvin. Com esse resultado, o Furacão chegou a 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota e conquistou a liderança do Grupo G da Libertadores, superando o Atlético Mineiro, Libertad e Alianza Lima. No Brasileirão, o Atlético Paranaense também venceu sua última partida em casa contra o Corinthians por 1-0, alcançando 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas e subindo para a 9ª posição na tabela de classificação, considerando os critérios de desempate. Como mandante, a equipe tem um desempenho ainda melhor, ocupando a 5ª posição no ranking desse quesito na Série A, com 15 pontos conquistados em 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota, marcando 10 gols e sofrendo 5. Por outro lado,
o Palmeiras teve uma reação positiva na Copa Libertadores da América após perder para o Bolívar na primeira rodada. No reencontro com o time boliviano, o Palmeiras goleou por 4-0 no Allianz Parque, controlando a bola por 58% do tempo, criando 28 oportunidades de finalização, sendo 11 delas no alvo. Com essa vitória, o time paulista atingiu 15 pontos, 5 vitórias e uma derrota e garantiu a primeira colocação do Grupo C na classificação geral da Libertadores, o que lhe permite fazer o segundo jogo das oitavas de final como mandante, caso avance até essa fase. No entanto, no Brasileirão, o Palmeiras vive um momento de turbulência, perdendo suas últimas duas partidas. Primeiro, perdeu por 1-0 para o Bahia em Salvador, perdendo sua invencibilidade no campeonato, e depois foi superado pelo mesmo placar pelo Botafogo em casa. Com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, o Palmeiras caiu para a quarta posição na tabela de classificação da competição, levando em conta os critérios de desempate. Como visitante, o desempenho do Palmeiras é um pouco inferior, ocupando a quinta posição no ranking desse quesito da Série A, com 9 pontos conquistados em 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e uma derrota, marcando 10 gols e sofrendo 4. Dessa forma, o palpite é que ambas as equipes marquem gols na partida. Neste domingo, 2 de julho, Atlético Mineiro e América Mineiro se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o primeiro confronto entre as equipes desde as finais do Campeonato Estadual, em que o Galo saiu vitorioso. Ambos os times alcançaram seus objetivos nas competições internacionais que disputam e agora voltam suas atenções para o Brasileirão. O Atlético Mineiro garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América após empatar por 1-1 com o Libertad no Paraguai. O time visitante saiu na frente com um gol de Barreiro aos 16 minutos do segundo tempo, mas o Galo reagiu rapidamente, com Igor Gomes marcando 7 minutos depois, completando um cruzamento de Guilherme Arana. Essa foi a terceira partida de Luiz Felipe Scolari no comando do Atlético Mineiro, mas até o momento a equipe não conseguiu uma vitória. No empate contra o Fluminense por 1-1 na estreia e na derrota por 2-1 para o Fortaleza. Com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, o Atlético Mineiro ocupa a 10ª posição na tabela de classificação do Brasileirão, levando em conta os critérios de desempate. Como mandante, o desempenho do Galo é um pouco inferior, ocupando a 14ª posição no ranking dos donos da casa, com 8 pontos conquistados em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, marcando 7 gols e sofrendo 5. Já o América Mineiro conseguiu se classificar para os 16avós de final da Copa Sul-Americana, garantindo o segundo lugar do Grupo F após 2 vitórias nas últimas rodadas. Venceu o Milionários por 2-0 em casa e o Peñarol por 2-1 fora de casa. Com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, o Coelho somou 10 pontos e avançou na competição. No Brasileirão, no entanto, o América Mineiro enfrenta dificuldades. Na rodada anterior, perdeu de virada por 2-1 para o Internacional e ocupa a 19ª posição na tabela, com apenas 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Como visitante, ainda não conquistou uma vitória sequer, somando apenas 1 ponto em 5 jogos, com 5 gols marcados e 13 sofridos. Embora o América Mineiro tenha potencial para obter uma pontuação melhor e sair da zona de rebaixamento, enfrenta dificuldades devido ao seu elenco enxuto e ao envolvimento em 3 competições simultâneas. O Atlético Mineiro, com um elenco mais forte e qualificado, é o favorito para o clássico deste domingo. Portanto, o palpite indicado é a vitória do Atlético Mineiro na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 2 de julho, teremos mais uma edição do apelidado Clássico da Amizade entre Botafogo e Vasco, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo acontecerá no estádio Newton Santos, conhecido como Engenhão, no Rio de Janeiro, com início marcado para as 16 horas, horário de Brasília. Antes do clássico, o Botafogo teve que lidar com 2 frustrações. A primeira delas foi a perda do técnico Luiz Castro, que aceitou uma oferta milionária para trabalhar no Al Nassr, clube da Arábia Saudita onde atua o atacante Cristiano Ronaldo. A segunda foi a perda da liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana. Na última quinta-feira, 29 de junho, jogando também no Engenhão, o clube ficou apenas no empate em 1-1 com o Magallanes, do Chile, que já estava eliminado da competição. Com esse resultado, o Botafogo chegou a 10 pontos, 2 vitórias e 4 empates, sendo superado pela LDU Quito, do Equador, que atingiu 12 pontos ao derrotar a Universidad César Vallejo, do Peru, por 3-0. Apesar disso,
o Botafogo continua na briga pelo título da competição, mas terá que passar pelo estágio de 16avos de final, enfrentando um time rebaixado da Copa Libertadores da América. No Brasileirão, o clube está em uma boa posição, navegando em águas tranquilas. No último domingo, 25 de junho, venceu o Palmeiras por 1-0, no Allianz Parque, conquistando sua terceira vitória consecutiva. Com esse resultado, o Botafogo chegou a 30 pontos, 10 vitórias e 2 derrotas, mantendo a liderança da competição e abrindo uma vantagem de 7 pontos sobre o segundo colocado, o Grêmio. Como mandante, o desempenho é perfeito, com 6 vitórias em 6 jogos disputados, marcando 12 gols e sofrendo apenas um. Já o Vasco enfrentará o clássico com comando interino, uma vez que os dirigentes ainda não escolheram um substituto para Maurício Barbieri, técnico demitido após os maus resultados no início do Brasileirão. Portanto, William Batista estará no banco de reservas dando as ordens no duelo deste domingo. Com Batista, o clube encerrou um jejum de 10 jogos sem vencer na última segunda-feira, 26 de junho, atuando em campo neutro, uma vez que São Januário foi interditado devido a protestos violentos de seus torcedores. O Vasco venceu o Cuiabá por 1-0, com gol de Jair em cobrança de pênalti aos 32 minutos do segundo tempo. No entanto, a atuação da equipe esteve longe de ser convincente. O Cuiabá teve maior posse de bola, 52%, e mais oportunidades de finalização, 12-8, além de liderar o número de chutes certos, 3-2. Com essa vitória, o Vasco subiu para a 18ª posição na tabela, ainda na zona de rebaixamento, com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. A equipe reduziu para 3 pontos a diferença em relação ao Cuiabá, 16º colocado e primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Como visitante, o Vasco tem um desempenho um pouco melhor, ocupando a 11ª posição nesse aspecto do Brasileirão. Em 18 pontos disputados fora de casa, conquistou 5, uma vitória, 2 empates e 3 derrotas, marcou 7 gols e sofreu 11. Diante desse cenário, o palpite indicado é a vitória do Botafogo no clássico. Neste domingo, 2 de julho, Cuiabá e Santos se enfrentam na Arena Pantanal, em Cuiabá, em um confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série de 2023. Separados por apenas um ponto na tabela de classificação e lutando para evitar o rebaixamento, ambos os times entram em campo às 18h30, horário de Brasília. O Cuiabá vem de 2 derrotas consecutivas, após uma sequência invicta de 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. No último confronto, contra o Botafogo na Arena Pantanal, o time mato-grossense teve uma atuação dominante. Controlou a posse de bola por 53% do tempo, criou 23 oportunidades de finalização, com 8 chutes no alvo, mas acabou perdendo por 1-0, com gol de Tiquinho Soares em cobrança de pênalti aos 16 minutos do segundo tempo. Na partida seguinte, contra o Vasco, no Rio de Janeiro, o Cuiabá também teve um desempenho superior, mas acabou perdendo novamente por 1-0. Com gol de Jair em cobrança de pênalti aos 32 minutos da segunda etapa. Com esses resultados, o Cuiabá estacionou nos 12 pontos, 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, ocupando a 16ª posição na tabela, um ponto acima da zona de rebaixamento. Como mandante, o desempenho do Cuiabá é o pior da competição, conquistando apenas 2 pontos em 15 disputados na Arena Pantanal, com 3 gols marcados e 9 sofridos. Por sua vez, o Santos teve a estreia do técnico Paulo Turra na última quinta-feira, em um empate sem gols contra o Blooming, da Bolívia, pela Copa Sul-Americana. O resultado foi decepcionante para o Santos, que buscava recuperar a autoestima da equipe após uma sequência de 11 jogos sem vitória. No Campeonato Brasileiro, ainda sob comando interino, o Santos foi derrotado em casa por 3-2 pelo Flamengo na rodada anterior, ficando com 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, ocupando a 13ª posição na tabela. Como visitante, o desempenho do Santos é ligeiramente melhor, conquistando 4 pontos em 15 disputados fora de casa, com 2 gols marcados e 5 sofridos. Embora os times estejam próximos na tabela de classificação, o Cuiabá tem mostrado um desempenho superior, com atuações de qualidade. Por isso, o prognóstico indicado é a vitória dos donos da casa, o Cuiabá, no confronto deste domingo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O Defensa y Justicia estava em uma sequência de 2 derrotas no Campeonato Argentino, mas conseguiu voltar a vencer recentemente na Copa Sul-Americana. Por outro lado, o Tigre teve um desempenho oposto, vencendo seu último jogo e sendo derrotado no anterior. A partida terá início às 19h30, horário de Brasília, do domingo, 2, no estádio Norberto Tito Tomaguelo. O Defensa y Justicia ocupa a 8ª posição na tabela de classificação da Liga Profissional Argentina,
com 33 pontos. No entanto, a diferença para o líder River Plate é de 17 pontos. Na Copa Sul-Americana, o Rio Halcón teve uma das melhores campanhas, vencendo 5 vezes e sofrendo apenas uma derrota, totalizando 15 pontos. No último confronto pelo Campeonato Argentino, o Defensa y Justicia visitou o Argentinos Júniors e foi derrotado por 3-1. O desempenho da equipe não foi bom, com apenas 2 chutes a gol em 90 minutos. O gol de Juan Meritelo no final da partida foi insuficiente para reverter o placar, já que o time da casa marcou com Metilli uma vez e Gabriel Ávalos 2 vezes. Para confirmar sua classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Defensa y Justicia derrotou o Millonarios, da Colômbia, em casa, por 3-1. Destaque para o atacante Nicolás Fernandes, que marcou os 3 gols da equipe. O único gol do Millonarios foi marcado por Daniel Felipe. O Tigre passou por um período de 7 rodadas sem vencer no Campeonato Argentino, mas conseguiu a vitória na última rodada. No geral, a equipe acumulou 25 pontos e ocupa a 19ª posição na tabela. Na Copa Sul-Americana, terminou a fase de grupos em segundo lugar no grupo D, com 10 pontos conquistados. Em seu último jogo pelo Campeonato Argentino, o Tigre venceu o Vélez Sarsfield por 2-1 em casa. Apesar de ter mais oportunidades, a equipe desperdiçou muitas delas. O gol do Tigre foi marcado por Aaron Molinas aos 62 minutos, mas Elias Cabreira empatou para o Vélez Sarsfield pouco depois. No final, Miguel Brizuela marcou um gol contra para os donos da casa. Encerrando a fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Tigre visitou o São Paulo no Morumbi e foi derrotado por 2-0. O São Paulo dominou a partida do início ao fim, com 23 finalizações, 8 chutes no alvo e 71% de posse de bola. Os gols foram marcados por Juan aos 72 minutos e Wellington Rato no final da partida. O Tigre chega a este confronto após uma derrota e também terá a desvantagem de jogar como visitante. Por outro lado, o Defensa y Justicia teve alguns tropeços recentes, mas se recuperou com uma vitória. Acredita-se que Rio Halcón vença o El Matador nesta 22ª rodada e conquiste mais 3 pontos no Campeonato Argentino. O Boca Juniors enfrenta um jejum de 3 rodadas sem vitórias na Liga Profissional Argentina, mas, em contrapartida, venceu 2 vezes na Libertadores. Enquanto isso, o Sarmiento teve uma sequência de 4 jogos sem vencer e conquistou uma vitória em seu último confronto. As equipes se encontrarão no estádio La Bombonera, com o jogo começando às 21h30, horário de Brasília, do domingo, 2, pela 22ª rodada. O Boca Juniors optou por concentrar seus esforços principalmente na Copa Libertadores da América, e isso refletiu em seu desempenho no Campeonato Argentino, onde ocupa apenas a 14ª posição da tabela, com 28 pontos conquistados. Na fase de grupos da Libertadores, a equipe terminou em primeiro lugar e avançou para as oitavas de final. As 2 últimas partidas do Boca Juniors terminaram com o mesmo placar, mas em circunstâncias diferentes. Por exemplo, eles foram derrotados por 4-0 pelo Godoy Cruz, jogando como visitante, na Liga Profissional Argentina. O Boca teve maior posse de bola, mas falhou no setor ofensivo e defensivo. O Godoy Cruz marcou com Diego Matias, Hernan Lopes, Tadeu além de Tomás Konechny. Por outro lado, o Boca Juniors recebeu o Monagas, da Venezuela, na La Bombonera e aplicou uma goleada de 4-0. O primeiro tempo foi mais equilibrado, com o Boca marcando apenas um gol com Marcelo Veigan. A expulsão de Abdiel Arroyo foi crucial para o placar elástico. Em seguida, Valentim Barco ampliou o placar e Luiz Vázquez marcou 2 gols. O Sarmiento está na 13ª posição na tabela de classificação do Campeonato Argentino, acumulando 28 pontos. Ao longo das 21 rodadas, a equipe obteve 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Na Copa Argentina, foi eliminado ao perder para o Chaco Forever. Em seu último confronto, contra o Independiente, no Estádio Libertadores de América, o Sarmiento perdeu por 2-0. O desempenho da equipe foi terrível, com apenas 3 chutes ao gol. O Independiente marcou ambos os gols com Matias Rojas. Para se recuperar da última derrota, o Sarmiento recebeu o Atlético Tucumã no estádio Eva Perón e venceu por 4-1. Apenas no primeiro tempo, Sérgio Alejandro, Lucas Melano e Gabriel Dias marcaram para o Sarmiento. Na segunda etapa, Mateu Coronel diminuiu para o Atlético Tucumã, mas o camisa 10 do Sarmiento fechou o placar com o 4º gol. Essa vitória foi muito importante para o Sarmiento, encerrando uma sequência de 4 jogos sem vencer. O Boca Juniors teve um desempenho sólido na fase de grupos da Libertadores e agora poderá voltar a focar no Campeonato Argentino. Com isso, acredita-se que o Boca Juniors vença o Sarmiento e suba na tabela de classificação.